A gente está aqui no meio da nossa série de mensagens na primeira carta a Timóteo, né? Uma carta muito importante e que também contém muita coisa boa para a gente hoje à noite. E a gente vai estar conversando hoje à noite para que serve a lei, né? Tem muita gente que conversa sobre a lei, né? Os 10 mandamentos, e perguntam-me muitas vezes qual é o uso dos 10 mandamentos para hoje. Se a gente deve estar, né, usando esses 10 mandamentos, almejando alcançá-los e cumpri-los na nossa vida. Algumas pessoas usam os 10 mandamentos, né, contra as outras, certo? Algumas pessoas muitas vezes se avaliam através desses mandamentos. E a gente vai dar uma olhada nisso hoje para ver qual é a aplicação desses 10 mandamentos, ou não só os 10 mandamentos, mas toda a lei que foi dada a Moisés no Antigo Testamento, se ela tem alguma validade e que tipo de uso ela tem para nós hoje. Eu queria contar uma história a vocês, se refere ao momento que eu morei, um dos momentos que eu morei nos Estados Unidos. Eu moramos numa cidade chamada Hudsonville, no estado de Michigan, frio pra chuchu, certo? Olha, não desejo nem ao meu pior inimigo morar naquele lugar. Mas tem gente que gosta, como eu sempre falo, né? Tem gente que gosta do olho, outro gosta da remela. Como é que eu vou discutir isso? Certo? Eu gosto do olho, né? Eles gostam da remela. Mas tudo bem. Eu cheguei para morar lá e apesar do frio, logo que a gente enfrentou de cara, eu percebi que em cada esquina tinha um prédio de uma igreja. E aí eu deduzi logo de maneira automática, disse, oba, eu acho que eu tomei a decisão certa. Eu vim para um lugar onde o cristianismo está vivo, tem vitalidade aqui do Senhor. Eu trouxe a minha família para morar nesse lugar. Mas que pena, como eu estava errado com relação a essa avaliação. Porque na maioria das vezes, os prédios daquela área de igreja se lotam nos domingos e também em outros eventos semanais com pessoas altamente religiosas que entram naquele lugar e saem logo em seguida e vivem vidas completamente mesmas como viviam antes de entrar naqueles prédios. Não fazem absolutamente nenhum tipo de diferença. O meu sogro também morou numa cidade meio aqui vizinha, que tem também uma influência muito grande reformista naquela parte do estado de Michigan. Um belo dia ele estava lá lavando o seu carro no domingo, né? E aí o cara do lado, o vizinho dele, estava lendo o jornal, sentado no seu terraço, lá na frente da sua casa, lendo o jornal e tomando um copo de cerveja que tinha mais ou menos esse tamanho, certo? Era pequeno. E aí ele chegou para Douglas, que estava lavando o carro, e disse, o senhor não é daqui não, né? Aí o Douglas disse, não sou daqui não, eu estava morando na Califórnia, eu estou percebendo que o senhor não é daqui, porque aqui não se trabalha no dia do domingo. No domingo é dia do Senhor, o que, é que o senhor está fazendo lavando o carro? Douglas olhou para o copo de cerveja do homem, né? Pensou em tomar um golinho, mas para ser respeitoso com a vizinhança, ele decidiu desligar a mangueira, recolher e não lavar. Como vocês podem perceber, há-se uma tendência infeliz, até mesmo hoje em dia, em nossas igrejas, aqui no Brasil, de, apesar de nós prescrevermos por uma declaração de fé ou uma doutrina, né, que é muitas vezes ortodoxas, muitas vezes essa ortodoxia não penetra no nosso coração. Ela é linda para se ler num papel. Ela é muito bonita para estar estampada talvez ao redor da igreja, mas ela infelizmente não causa nenhum tipo de efeito de transformação nas pessoas que frequentam tais prédios, tais denominações, tais igrejas. E a razão básica disso é porque a incredulidade racionalista está penetrando na cabeça dos indivíduos pela sociedade ao ponto de fazer eles deixar do lado a glória e a luz das Escrituras em detrimento de um pedaço de papel ou de leis ou regras constituídas por talvez um grupo de pessoas que se dizem amantes do Evangelho, mas que do Evangelho não têm a mínima ideia do que é. Eu fui a uma conferência alguns anos atrás, quando eu estava no seminário, em uma igreja enorme,
Acho que foi construída para sentar milhares de pessoas. Um prédio daqueles pomposos. Você entrava no negócio, você sabe quando você entra, você até ganha asa, feito anjo, para voar, de tão religioso que o negócio é, de tão sagrado que grita para você o prédio. Era um prédio daqueles antigos, todo cheio de coisas. E eu pensei, uau, essa conferência vai ser demais, né? Num prédio desse, não vai ter como o negócio ser diferente aqui. Aí eu sentei no meu lugar e logo na frente eu vi que tinha um boletim do domingo passado. E aí, como pastor, estudante naquela época, seminarista, eu disse, vou ler esse boletim aqui para pegar ideias para o meu futuro ministério. Aí eu peguei o boletim, comecei a ler e parei na parte que dizia eventos futuros. E eu nunca vi algo tão louco na minha vida quando eu li aquilo ali. Lá listava que na terça-feira ia ter batismo de animais, certo? E na outra semana eles iam fazer uma visita de lá em lá para ungir os lares, certo? As residências, expulsar de repente demônios dentro das casas que talvez haviam. Eu olhei aquela coisa ali e eu digo, meu Senhor, um prédio tão sagrado que grita, né? Mas que de sagrado não tem absolutamente nada. Para ficar ainda pior, o pastor que estava nos recebendo nessa igreja, o pastor titular, foi convidado para dar uma palavra inicial e orar por essa conferência. Era uma conferência de pastores e seminaristas de tudo que era denominação diferente. E para piorar a situação, enquanto ele estava falando, ele estava convidando todos nós a ficarmos para o culto deles no domingo de manhã, aonde eles tinham o famosa adoração clássica. Eles se orgulhavam que só cantavam do inário. Eu digo, como é que isso faz sentido na cabeça de alguém, né, que acha que espiritual é cantar do inário, mas abençoar um cachorro é permitido? Eu não compreendia esse tipo de nexo, de encaixe, a ironia dessas palavras. E há também, hoje, igrejas que, ainda sendo evangélicas, prescrevem por uma declaração ortodoxa de fé, mas que estão absolutamente mortas, sem graça em seu meio e cheias de religiosidade. E o que roubou a fé e a vitalidade dessas igrejas é um tipo rígido de ortodoxia religiosa, que tem em sua natureza, em sua essência, o legalismo, que manteve essencialmente o que Paulo relata a Timóteo na segunda carta. No terceiro capítulo, no versículo 5, que ele diz, tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder. A aparência, a casca é sagrada, mas dentro não tem poder desta piedade. Esse era o risco que Paulo estava observando que a igreja em Éfeso estava passando, estava a ponto de entrar. E por isso que ele deixa Timóteo ali para abordar esse risco, para tratar esse risco antes que seja tarde demais para essa igreja em Éfeso. Nós vamos ler hoje à noite a passagem que Paulo fala um pouco sobre esse lidar com a lei para o dia de hoje. É encontrado em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 11. Essa é a passagem que a gente vai tratar e se concentrar hoje à noite. Então eu queria chamar você a abrir lá a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, a gente tem uma Bíblia que pode dar a você. Só levanta a sua mão aí e um dos homens aqui da igreja, ou mesmo uma das mulheres, pode levar e entregar a você. Mas eu gostaria de ler com você, certo? Começando do versículo 8 do capítulo 1 da primeira carta de Timóteo. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira como, gente? Adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, para
todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Esse era o risco aqui. E Paulo nos mostra uma forma muito útil para lidar com esse problema, né, relatado aqui, e como evitar essa terrível legalidade da lei legal. Eu botei dessa forma aí. E Paulo nos ensina, nesses versículos, a evitar termos uma religiosidade vazia através da correta compreensão e utilização da lei dada a Moisés. E o que nós vamos fazer hoje à noite é investigarmos aqui 4 afirmações de Paulo, e como essas 4 afirmações nos ensinam a compreender como devemos utilizar a lei de Deus hoje e como não devemos utilizar a lei de Deus hoje. E a primeira dessas afirmações é encontrada logo no início aí, do primeiro versículo, e a primeira afirmação de Paulo é a seguinte: a lei é boa e útil na vida cristã. É o que você vai observar aí que ele começa a falar. E ele diz que a lei é boa se alguém a usa adequadamente. Ou se você tem uma versão diferente, vai dizer legalmente. E isso imediatamente elimina a reivindicação de muitos cristãos, e até mesmo não cristãos, que acham que porque somos completamente libertos da lei, quando viemos a um relacionamento com Cristo, ela não tem mais nada a ver com a nossa vida do ponto de vista cristão. Mas Paulo diz que isso não é o caso. Tem sim uma utilidade. A lei é boa e ela é útil, contanto que seja usada de forma adequada, correta, para hoje. E a principal razão que faz com que a lei seja boa é porque foi o próprio Deus que a escreveu. Você sabia que todas as outras leis dadas a Moisés, elas não foram escritas por Deus. Foram ditadas a Moisés e Moisés as escreveu. Com exceção dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus queria ter o cuidado de que o seu povo e nós tivéssemos a ideia dos seus ideais de caráter e de natureza. Então ele deu a Moisés as tábuas de pedra para que Moisés levasse ao povo e nós entendêssemos da importância desses mandamentos. E você sabe que houve 2 cópias que Deus escreveu, porque a primeira, quando Moisés desceu e o povo estava lá, né, já adorando, né, um boi de ouro lá, Moisés quebrou as pedras, mas ele subiu de novo e Deus deu uma segunda cópia a Moisés, para que Moisés tivesse a consciência de que ele tinha um amor muito grande por essas leis e como elas eram boas. Então, para que você entenda, né, os 10 mandamentos não foram escritos por Moisés, não foram escritos por Charlton Heston. Você sabe quem foi Charlton Heston? Do filme Os 10 Mandamentos. Ele não escreveu também os 10 mandamentos, certo? Quem escreveu do próprio punho, se é que Deus tem punho, né? Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Então, só nisso aí já nos indica que a lei é importante e ela não deve ser descartada simplesmente como se fosse qualquer coisa. Além disso, se você for começar a estudar os 10 mandamentos, você descobre que eles refletem o caráter e a santidade de Deus. Eles são a expressão da vida do próprio Deus, tanto em seu comportamento externo, quanto em suas atitudes internas. E é por isso que a lei nunca mudará. A lei é imutável. E a lei representa as justas exigências de Deus para o comportamento humano, em qualquer lugar do mundo. Os 10 mandamentos são verdades aqui no Brasil, os 10 mandamentos são verdades nos Estados Unidos, os 10 mandamentos são verdades na Bolívia, na África, em qualquer país de lá do continente africano ou asiático, ou seja lá aonde for, a verdade de Deus é única e ela
é verdade igualmente em seu peso e natureza e essência em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E Paulo diz que a lei está escrito no coração até de pessoas que nunca ouviram falar dela. Ele diz isso lá em Romanos 2, versículos 14 a 15. Olha só o que Paulo diz. Quando os gentios que não têm o quê? A lei. Não têm a lei, não têm consciência dela, não sabem nem que ela existe, praticam naturalmente o que ela ordena, mostram que as exigências da lei estão gravadas aonde, gente? Em nossos corações. Há um conteúdo moral que todo ser humano já nasce. Apesar de estar distorcido, desequilibrado, contaminado e corrompido, está lá. Nós sabemos disso. E é por isso que todas as leis humanas que se fazem em uma cidade, em um estado, em um país, são todas baseadas e refletem os 10 mandamentos. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Por que é proibido você descumprir o limite de velocidade de uma via? Por quê? Para que você não mate alguém, não é? Qual é o dos mandamentos? Não matarás. Todas as leis você vai ver que refletem os 10 mandamentos. E por causa disso a lei sempre estará presente e é por isso que Paulo diz que ela é totalmente justa e totalmente boa. Agora, além dela ser boa, Paulo também diz que ela é o quê? Útil. Mesmo como cristãos, a lei tem um lugar em nossas vidas se alguém a usa adequadamente, corretamente e legalmente. Nem tudo em relação à lei se transfere para a vida de cristãos. A gente vai ver isso mais tarde aqui. Mas há um uso legal da lei na vida do crente. E é interessante observar que 1 Timóteo foi escrito vários anos do que nós vamos ler agora em Romanos 7,6. Veja só o que Paulo fala em Romanos 7,6 em relação à lei. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ele está falando sobre a lei, fomos libertos da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que a gente tem que perceber aqui é que ele não está dizendo que a lei morreu. Nós, em função de uma certa vivência ou modo de relacionamento, interação com a lei, é que morremos. Foi esse modo que morreu. Um outro modo de se relacionar com a lei é que surgiu da nossa nova vida. A velha forma aqui não significa que a lei não tem utilidade na vida cristã. Esse ponto precisa ser esclarecido, pois o que mudou com a lei foi não só a sua eliminação, mas o relacionamento que eu tenho com ela. Foi isso que mudou. Antes o meu relacionamento com a lei era do quê? Era de culpa e de obrigação que gerava escravidão. Era o que era. Eu tentava fazer, não conseguia, gerava culpa. E aí, quando gerava culpa, eu me sentia obrigado a fazê-la, porque eu não tinha vontade de fazê-la, porque eu sabia que eu ia quebrar de novo. E aí eu gerava esse ciclo vicioso de escravidão, de fazer algo por obrigação e me sentir culpado a tentar fazer de novo, sabendo que eu jamais sairia desse ciclo. Agora, devido à liberdade da graça, eu obedeço à lei de Deus porque eu quero e não porque eu devo. E quando eu faço isso, eu me liberto da culpa e da obrigação da lei. Porque ela hoje está internalizada através da vida que tenho na pessoa de Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa perceber e entender é que a lei é útil e boa para mim, cristão, hoje, se eu usar e me relacionar com ela de forma adequada. A segunda afirmação de Paulo aqui sobre a lei e de sua utilidade para mim hoje é que além da lei ser boa e útil, a lei não foi feita para os justos.
É o que ele diz aqui logo em seguida. Sabemos que ela não é feita para os justos. O termo usado aqui para descrever a palavra justo é a palavra grega dikaios, que significa justificado, inocente, sem culpa. E é importante saber disso, pois o componente chave do Evangelho é que nos foi dada a justiça de Cristo. Nós fomos revestidos com a sua justiça. Em todo o capítulo 3 da carta aos Romanos, Paulo argumenta que a justiça de Deus se manifesta em quem? Em Cristo. Em Jesus Cristo. Pois ele não é só a nossa justiça, como também o nosso justificador. São esses dois papéis de Cristo. E essa justiça é para todos que vieram em fé e creram no poder do Evangelho, da salvação que é oferecida na cruz do Calvário através da morte e ressurreição do Filho de Deus. Este é o status que nós temos quando cremos em Cristo. No que se refere à nossa justificação, a lei não tem mais absoluto efeito nenhum, pois ela não pode ser aplicada para justificar alguém que já está justificado. É como se você estivesse dando banho em alguém que está limpo. É redundante. É por isso que você não pode aplicar a lei para justificar. O problema é que muitos de nós pensamos que, uma vez que nos tornamos cristãos, não há mais valor algum na lei de Moisés para nós hoje. Mas Paulo, ele está tentando corrigir aqui essa ideia errônea. Só porque a lei não se aplica para a justificação e perdão do homem, não significa que não há um uso para ela hoje, para aqueles que já estão justificados e perdoados. Há sim uma mudança relacional entre eu e a lei. E é isso que Paulo quer que a gente entenda aqui. Assim, o uso adequado da lei para nós cristãos hoje. Agora, é claro que o que a lei exige já foi alcançado quando você veio a Jesus, como eu acabei de falar a vocês. Nós lemos sobre esse fato em Romanos 8, versículos 3 a 4. E lá diz o seguinte: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de quê? A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, por um outro processo. Então, a lei tem um padrão justo e insiste que nós nos comportemos de certa forma. É isso que ela faz. A lei, então, se faz necessária. Sabe para quê? Para cumprir todas as possibilidades e potencialidades da vida humana. A lei, ela nos lembra, você é melhor do que isso aí. Você consegue mais. Você pode agora viver numa vida em nível mais superior. O pecado, ele infelizmente elimina isso. Por quê? Porque ele nos coloca de volta em cativeiro e nos torna escravos da lei. Se nós não entendemos que temos agora um relacionamento diferente com a lei. A intenção de Deus foi nos libertar. Mas se não fosse a lei, lhe avisando que não é isso que Deus quer para você, não é aquilo que Deus quer para você, é isso que Deus quer para você, é aquilo que Deus quer para você. Quantos aqui jamais saberiam o que é que Deus quer e o que é que Deus não quer para você? A lei, ela foi essencial e ela continua a hoje nos lembrar todos os dias do alvo de Deus para nossas vidas. Deus não quer que você minta e vive em insegurança. Deus não quer que você mate e se arrependa depois. Deus não quer que você adultere. Deus quer que você permaneça, se comprometa
Deus quer que você amadureça, se torne adulto. E é por isso que Ele lhe dá alvos a prosseguir. Esses versículos no capítulo 8 de Romanos nos dizem que quando cremos em Jesus, que morreu na cruz por nós, e entendemos que estamos envolvidos em sua morte, mas também em sua ressurreição, recebemos a justiça como um presente que é entregue a nós na pessoa de Jesus. E na base dessa realidade é que nós iniciamos a nossa vida nessa verdade. A vida de Jesus chegou até nós através de nossos espíritos se juntarem ao dele. É incrível essa negociação sobrenatural que acontece entre nós e a pessoa de Cristo. Paulo descreve ela em 1 Coríntios 6,17. Em 1 Coríntios 6,17 ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O espírito de Cristo é justo. Então, os nossos espíritos se transformam em justos, porque nós unimos eles a ele. E ele a nós. Então, é por essa razão que a lei não tem nada a oferecer aos cristãos sobre o cumprimento desse padrão justo. Nossa natureza agora mudou. Essa é a boa nova do Evangelho da graça de Deus. E esse é o Evangelho glorioso que foi outorgado ou dado a Paulo, a saber, o Evangelho do Deus bendito, o Evangelho da graça de Deus, que a gente se refere no versículo 11. Não estamos mais sobre a lei como meio de obter a aprovação de Deus. Por quê? Porque já temos a aprovação de Deus por estarmos no aprovado de Deus. Por eu estar no aprovado de Deus, que é Jesus, Ele transfere para mim a sua aprovação e me torna aprovado diante de Deus. E para que então foi dada a lei? Paulo passa a responder tal questão com a sua terceira afirmação aqui nessa passagem. E a terceira afirmação de Paulo sobre a utilidade da lei para hoje é a seguinte: a lei foi dada para dois grupos de pessoas. A lei foi dada para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo constitui uma classe, que tem a ver com o que as pessoas são. Não o que as pessoas fazem, mas o que elas são de natureza, de identidade. E nesse grupo nós encontramos os que são transgressores e insubmissos, os que são perversos e pecadores, e por último os que são o quê? Profanos e irreverentes. Esses termos descrevem atitudes, perspectivas de vida referente à natureza básica e fundamental de cada um do ser humano. Ele está se referindo aqui a pessoas não regeneradas. Pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo e se tornaram um com Ele, gerando uma nova vida. Ele está se referindo aqui a um grupo de pessoas que não creu em Cristo Jesus como Salvador e ainda estão em seu estado natural de não regenerados, não redimidos, não comprados, não transformados, não mudados em essência e em substância. Ele está se referindo aqui a pessoas que preferem viver como seu pai Adão do que como viver como nova criatura e agora usufruir desse novo caminho e desse novo caminhar da graça de Deus. Tudo começa com um ser não regenerado. Eu e você nascemos não regenerados. Não há exceções a essa regra. Tem gente que chega e diz para mim que a gente se torna não regenerado depois que a gente cresce. Eu questiono isso aí. Algumas semanas atrás eu peguei uma criança, coloquei nos meus braços, comecei a brincar com ele. De repente, esse menino se transformou. Começou a me chutar, a gritar, a chorar. Eu garanto a vocês, se aquela criança tivesse uma faca, ela tinha me esfaqueado. Eu garanto a vocês, certo?
Eu coloquei ela no chão, porque eu era maior do que ela, consegui controlá-la, certo? E ela foi lá para baixo, mas ela estava tentando me atacar, certo? Eu quero sair dos seus braços, eu vou matar você, se você não deixar eu descer agora. E todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos com essa natureza. Felizmente, né, eu era maior do que ele, consegui controlar ele e dar a ele a mãe dele. Olha, toma aqui, né, essa criatura maravilhosa e linda. Mas a intenção daquela criança era de me assassinar, gente. Certo? Da forma dele, né, mas era. Entendeu? Com certeza. Se você tivesse colocado um 38, ele tinha me dado um tiro. Não tenho sombra de dúvida disso. Agora, a lei ela é feita para esse tipo de natureza. Que nós tínhamos, ou talvez tenhamos ainda, porque não viemos a sermos um com Jesus e termos uma natureza diferente. Só que o próximo grupo que Paulo descreve aqui, que a lei serve, tem a ver com as ações desse grupo. Ele começa descrevendo essas ações como os assassinos de pai e mãe. Talvez em suas versões tenha patricida e matricida. Se você tinha dúvida do que significava esses dois termos, agora você sabe. Alguém que mata mãe e mata pai. Quem mata mãe é o quê? Patricida, né? Quem mata pai, patricida. Então você tem aí esses dois termos referentes a ações. Depois ele lida com as ações de cunho sexual. E ele tem alguns termos para descrever essas ações. O primeiro termo é fornicadores. Talvez na sua versão é um outro termo, mas o termo no original é realmente de fornicador. E são pessoas que praticam relações sexuais fora do casamento, antes de serem casadas ou durante o processo de estarem casadas. Depois ele cita os homossexuais, que são pessoas que praticam relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Em algumas versões é chamado de sodomitas, que é referência à cidade de Sodoma. Não sei se você sabe da história aí do Antigo Testamento. E aí Paulo lista aí os sequestradores, mentirosos e perjuradores. Esse último, perjurador, é um termo aplicado a uma forma intensificada de mentir, na qual você diz que vai contar a verdade e até faz um juramento. Né? Se você já teve uns 5 ou 6 anos de idade, sabe do que eu estou falando aqui. Né? Eu juro, mãe, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Eu prometo. Né? Aí 5 minutos depois, o que é que você faz? Você faz exatamente o que você jurou que não ia fazer. Certo? Ou seja, você era perjurador. Certo? E você se torna um perjurador quando você faz, certo? Isso aí. Agora, muitos perjuradores nunca têm a intenção de honrar o que dizem. E isso faz me lembrar de uma história de um policial que parou um camarada que está fazendo zigue-zague na rua, né? Viu que ele estava meio bêbado. Parou ele, foi ao carro e disse: Senhor, eu percebi que o senhor estava meio assim e eu gostaria que o senhor fizesse um teste do bafômetro. Ele na hora, imediatamente, diz: olha, infelizmente, senhor oficial, eu não vou poder fazer. Por que não? Eu sou asmático, se eu for soprar nesse negócio, eu vou ter uma crise agora que eu não posso fazer. Não, tá tudo bem, então. Então, quero que o senhor desça do carro, venha comigo para a viatura, a gente vai na delegacia, tem um exame de sangue agora que tem lá para fazer, que é uma coisa rápida, no seu dedo, a gente sabe qual é o seu nível de álcool, eu posso liberar o senhor. Infelizmente, eu não posso fazer isso também. Por quê? Eu sou hemofílico, se eu fizer isso, eu vou sangrar, eu vou morrer. Né? Não vai parar, né? De maneira nenhuma. Não tem problema, a gente também lá tem um teste da urina. O senhor dá uma mijadinha num pote, a gente, né, faz lá o que tem que fazer e manda você para casa. Olha, eu também não posso fazer isso. Por quê? Porque eu sou diabético. Se eu, né, for fazer isso, talvez eu descarregue minha insulina completamente, eu tenho um choque e, né, venha ter um problema ali e vou parar no hospital. Eu só tenho que entender da minha situação. Então, ele disse: olha, então tá bom. Então, por que você não sai? Eu vou fazer uma linha no chão. O senhor anda e a gente vai vendo se o senhor consegue andar na linha. Ele falou: infelizmente eu não posso fazer isso também. O policial já estava, né, com raiva. Ele disse: por que não, rapaz? Porque eu estou muito bêbado para andar nessa linha aí, né?
Ou seja, ele nunca teve a intenção de falar a verdade. Então, Paulo conclui aqui a lista com as palavras: e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Ou seja, se eu não incluir nessa lista aqui de ações do que você faz, que é contrário à lei, né, que você possa adicionar aqui tudo que é contrário à sã doutrina. E essa é uma lista de coisas e ações que os não regenerados fazem, mas que também nós, que conhecemos a Jesus e somos regenerados, também fazemos de tempo em tempo. Pode até ser que você não se considere, né, um patricida, ou um matricida, ou um sequestrador, um fornicador. Mas e com relação à mentira? E com relação, né, à perjuração? E com relação ao que for contrário à sã doutrina? Será que você nunca falou ou fez algo em relação a essas coisas que são contrárias? E a lei, nesse sentido, é usada para revelar a carne, a dependência em nós, seja ela ativa no não regenerado ou no cristão. Aqui a gente vê o uso adequado da lei, tanto para cristãos como para não cristãos. Para os não regenerados, em ambas as classificações de pessoas que são e fazem, os 10 mandamentos são projetados para fazer 3 coisas específicas. A primeira delas é para revelar o único padrão aceitável de comportamento diante de Deus. Tanto as ações externas quanto os pensamentos internos. A segunda coisa específica que ela é projetada para fazer, a lei, nessas pessoas não regeneradas, é que elas foram dadas leis para fazer com que elas pequem mais. É interessante como isso funciona. Em Romanos 5:20 diz que a lei aumenta a transgressão. É meio que difícil para a gente entender isso, pois hoje milhões de pessoas leem os 10 mandamentos e dizem: a gente deve tentar fazer os 10 mandamentos. Por sinal, quando eu pergunto a alguém, né, se você morresse hoje e você chegasse diante de Deus e ele dissesse: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a sua resposta? Uma das respostas mais comuns que as pessoas me dão é: eu tenho tentado manter os 10 mandamentos. O interessante é que quando as pessoas falam isso, é que elas acham que a lei foi dada a elas para ajudá-las a não pecar, parar de pecar. Mas como a gente percebe aqui, foi o contrário que é o que a lei faz. Quando você tenta mantê-la e não tem um espírito regenerado, um coração novo. E isso acontece porque há uma qualidade no pecado que nos engana. Todo mundo acha que o seu pecado é insignificante, pequenininho, mas o do outro é desse tamanho, não é? É exageradamente imenso. Ele sim é que faz coisa errada. A gente desenvolve um padrão duplo que funciona mais ou menos assim. Você tem preconceitos, eu tenho convicções. Certo? Você tem um temperamento explosivo. Eu só estou reagindo às injustiças do país. Não é? Aí tem os que, vocês são gastadores. Eu só estou tentando avançar na vida. A gente tem esse padrão duplo que a gente fica usando. E esse tipo de pensamento faz com que as pessoas que usam a lei erroneamente acabem pecando mais do que se não a usassem. Porque pecam 2 vezes. Pecam quando erram em relação à lei e pecam quando o quê? Julgam. Né? E se consideram superiores às outras, que estão pecando pior, né? Naquela questão que elas estão ali se referindo. E a terceira coisa que a lei foi projetada para fazer com esse grupo de pessoas não regeneradas que são e fazem, é que ela exige a punição dessas pessoas até a morte. A lei não mostra piedade e não deixa ninguém escapar. E foi exatamente para isso que ela foi estabelecida por Deus. Com os não regenerados, isso acontece para que eles possam, por meio da lei, descobrir que não há saída
e que eles precisam categoricamente de um Salvador. Senão estão fritos, certo? Vão morrer e vão continuar condenados e separados eternamente de Deus. Mas o que a lei faz por nós, que fomos regenerados pelo sangue do Cordeiro? Será que, no caso que eu cometo os mesmos erros de mentir, de perjurar, de fornicar, seja lá qual for, nesses casos, o que é que a lei serve para um cristão que comete tais erros? A lei, ela serve para nos restaurar, como lemos em Gálatas 6:1. Lá em Gálatas 6:1 nos diz que a lei pode ser usada para restaurar um crente. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão fazer o que, gente? Restaurá-lo com mansidão. Certo? Então aí está a forma e a ferramenta. Como é que alguém é surpreendido num pecado? Como é que alguém sabe que está pecando? Alguém aí? Não, quando sabe que errou. Como é que alguém sabe que errou? Quando sabe o que é o certo. Como é que eu vou saber o que é o certo? Quando eu sei o que foi estabelecido por Deus. Então a lei, ela trabalha nesse processo de me restaurar, de apontar para mim qual era o desejo de Deus para a minha vida, certo? E aí definir para que eu reconheça o que é pecado em minha vida. E para nós crentes, a lei ainda aplica-se como um padrão de justiça. Ainda é o que Deus exige de nós. Embora consigamos de uma outra maneira hoje cumprir essa lei em nossas vidas. Portanto, a lei pode ser útil para os salvos e para os não salvos, se usada de que forma? De forma adequada. A lei é um guia para o que é certo. E nesse sentido, ela vai ser usada de forma correta. Como é que eu sei que não é para eu roubar? A não ser que Deus dissesse que é errado roubar. Como é que eu sei que é errado adulterar, se Deus não tivesse dito que é errado adulterar? Eu tenho discussões muitas vezes divertidas com pessoas que se dizem ateus. Porque eu sempre paro no argumento da moralidade absoluta. Se Deus não existe, então não há absoluto moral ou verdade absoluta. Se não há verdade absoluta e moral absoluto, então o que é que me impede agora mesmo de tirar a sua vida? Eu falo para o ateu. Ele vai dizer que talvez nós temos um código comunitário, social, do qual se a gente começar a se matar, a gente vai deixar de existir. E se eu disser, eu não estou nem aí para isso. Então, a razão principal de que Deus existe é que é a necessidade de se haver absolutos morais. Tem certas coisas que é errado, tem certas coisas que é certo, porque Ele disse que são. É simples assim. A última afirmação de Paulo com relação à lei é que a lei na vida cristã, ela deve estar de acordo com o evangelho glorioso do Deus bendito. É longo esse ponto, mas eu não tinha outra forma de colocar. Agora, isso envolve várias coisas para acontecer. Em primeiro lugar, a gente deve reconhecer que o espírito de um indivíduo que nasceu de novo já foi justificado. Você não pode aplicar a lei para corrigir os erros de alguém, exortando a se esforçar mais para se comportar. Isso seria se relacionar com a lei de forma errônea e voltar a se relacionar como as pessoas antes de vir a Cristo se relacionavam com a lei. Como eu acabei de descrever. Você fazendo com que a pessoa venha através do seu esforço cumprir leis ou sair de erros, vai gerar com que elas errem mais, não é? Porque você vai fazer com que a transgressão aumente. Então a gente precisa entender como é que essa coisa funciona para alguém que já foi feito justo em Jesus. Outro dia eu estava conversando com alguém sobre uma pessoa que está em erro, um cristão que está em erro. E aquela pessoa com quem eu estava conversando disse o seguinte para mim: sim,
ele está errado, de forma ele está errando. Mas a gente não deve esquecer que o seu coração, o coração dessa pessoa, já é regenerado. Isso é reconhecer que já existe uma justiça nas profundezas do meu ser que foi plantada pelo meu relacionamento com Jesus. Há uma fome pela justiça de Deus dentro do meu coração quando eu venho a Jesus como meu Salvador. E é isso que eu sinto, que eu quero do meu interior, é fazer a vontade de Deus. Se eu não estou com vontade de fazer a vontade de Deus, duas coisas podem ter acontecido. Uma, a minha mente tem se cauterizado, eu tenho feito o erro por tanto tempo que não mais sinto. Eu fiquei dormente na área da consciência em relação àquele erro, ou talvez eu nunca criei em Cristo como meu Salvador de maneira autêntica. Por isso, não tenho o desejo de servi-lo ou de fazer a sua vontade. É para isso que o uso legal da lei faz seu apelo. Então as pessoas podem começar a agir de maneira nova sobre o que já são. Elas têm que ser lembradas do que são. Isso está de acordo com o evangelho bendito da graça de Deus. Você não é mais isso que você faz. Você é isso que Jesus fez. Essas elas têm que ser lembradas constantemente. Segundo, é que o uso legal da lei significa que não impomos regras detalhadas de conduta a outras pessoas sem o consentimento delas. Nós não podemos nos esquecer que somos irmãos e não senhores dos outros. A gente tem que lembrar disso. Não somos responsáveis pelas decisões das outras pessoas. É por isso que é sempre legalismo estabelecer uma série de regras para outras pessoas, dizendo que isso ou aquilo é que elas devem estar fazendo em suas vidas. Deus já disse o que é. Eu só tenho que lembrá-las do que Deus disse que é. Em mansidão. Gálatas 6:1. É isso que eu tenho que fazer. Então, se você quer se envolver na vida de alguém, você tem que se envolver com que essa pessoa concorde com os propósitos corretos e adequados do Senhor tem para a vida dela. Isso, sim, não é legalismo, mas o contrário, se eu estiver estabelecendo regras para alguém, na vida da pessoa, eu estou estabelecendo legalismo na vida da pessoa. É fato que as leis e regras são necessárias na vida, mas não se iluda. Regra nenhuma jamais mudou o coração de ninguém. Ninguém. Ninguém jamais mudou o coração de alguém através de uma regra, de uma lei. Até que o coração mude, não haverá um cumprimento satisfatório da lei de Deus na pessoa. Começa no coração, não com a lei. A gente tem que lembrar disso aí. Terceiro aspecto, de se usar a lei de forma adequada para hoje, é que nenhum conjunto de leis ou regras pode dar vida ou vitalidade a alguém. Nada que você venha fazer através de regras vai criar vida em você. Eu vejo gente, indo para academia. Aí eu vou dormir todo dia 8 horas, eu vou comer isso, eu vou comer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer mais alongamento, eu vou fazer aquele curso ali, agora, eu vou fazer, e começam a fazer todas essas coisas. E quanto mais fazem, o engraçado é o seguinte, mais perdidas se sentem, mais vazias se sentem, e mais cansadas se sentem. Não há vida em regras. Não há vida em leis. Somente retornando as pessoas, apontando as pessoas a uma compreensão de quem elas realmente podem ser na pessoa de Jesus Cristo, ou já são, nascidas de novo pelo Espírito, cheias da justiça de Cristo e vivendo sobre o amor de Deus, é que você mudará as pessoas. Sem esse processo não há mudança. E se há mudança é superficial, é da casca. Eu gostaria de ler algo que eu li em uma revista para vocês que eu achei fenomenal. Leis, regras
e regulamentos definem a moralidade social. Eles geralmente mudam muito pouco o nosso crescimento da moralidade pessoal. A razão para isso não é difícil de entender. Uma lei pode me impedir de roubar meu vizinho, mas nenhuma lei pode me impedir de cobiçar seus bens e pensar em maneiras novas e desonestas de fazê-los meus. Uma lei pode me desencorajar e até mesmo me impedir, em certos países, de abandonar minha esposa e filhos, mas não pode me impedir de deixá-los infelizes em casa. Uma lei pode me impedir de atacar um amigo, mas não pode fazer nada se eu simplesmente o odeio e o faço sentir meu ódio. A lei, em suma, pode regular meu comportamento dentro de certos limites, mas não pode limpar minha mente, nem purificar meu coração, nem neutralizar o veneno de minhas piores intenções. A lei não pode mudar o ser humano. A única coisa que pode conseguir mudar o homem de dentro para fora é a realização do amor de Deus que já é nosso na pessoa de Jesus Cristo. O amor de Deus nos tornou diferentes. E isso é algo permanente. Deus lida conosco como um pai amoroso, terno, misericordioso, mas às vezes firme, porque é o resultado do seu amor. E é isso que muda as pessoas. É isso que nos muda de dentro para fora. O uso legal da lei é levar você a uma nova realização do amor de Deus. É por isso que em Romanos 13:10 o apóstolo Paulo diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E onde a lei é cumprida, ela não tem mais nada a dizer. De modo que a justiça interior se torna finalmente a justiça exterior. Foi isso que a lei buscou fazer em primeiro lugar quando Deus a nos deu. E continua a tentar fazer no homem ainda hoje. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Eu espero que isso tenha ajudado você a entender o que Deus está fazendo conosco, o que devemos e o que não devemos fazer um com o outro. Nós não devemos nos relacionar com outras pessoas sustentando um conjunto de exigências rígidas, dizendo para elas: ou vocês mudam, ou eu irei mandar vocês embora, eu irei abandonar vocês, vocês não prestam para mim. Ou seja, forçar alguém a fazer algo por ameaças. O que devemos fazer é dizer palavras que soam e reafirmam o amor do Senhor sobre as pessoas com quem nos relacionamos. Dizer para elas: olha, você não é assim. Você realmente quer ser assim? Deus fez você diferente. Ele deu a você um novo modo de vida. Ele ama você e esse amor se tornou um poder e uma força em sua vida. Apenas diga: eu me rendo. E Ele irá fazer a obra em você. Dessa forma, o poder ele é transmitido e o apelo e a correção são feitos, banhados pela graça de Deus na pessoa de Cristo. Então as pessoas podem ver o que precisam fazer, que é se considerarem mortas para o pecado e vivas para o Deus em Cristo Jesus. Esse é o uso legal da lei para nós hoje. Esse é o cristianismo autêntico que Deus nos fala para vivermos e usufruirmos na pessoa de Cristo. Se você veio hoje aqui, hoje à noite, e ainda não tomou um passo de confiar em Cristo Jesus como seu Salvador, você entendeu intelectualmente que Ele morreu por você? Agora talvez você saiba por quê. Você jamais cumprirá o padrão divino de comportamento, de caráter que Ele tem para cada ser humano. É importante que você entenda que você jamais terá um relacionamento sadio com Deus
enquanto a lei não for cumprida em você. E a forma que a lei é cumprida em você, se você ainda não veio a Jesus, é entrando em um relacionamento com Ele, dizendo: eu creio que Cristo morreu pelos pecados da minha desobediência em relação à lei. Ele tomou sobre si a minha penalidade. Ele tomou sobre si a minha condenação. E hoje eu posso ter perdão dele. E também eu posso ser justificado por ele me revestir com a sua justiça e ser hoje um filho de Deus. Alegre e feliz porque eu tenho hoje a aprovação diante dos seus olhos. Eu tenho o amor dele sobre a minha vida. Se você quer ter essa vida, hoje à noite é o momento certo para que você tome essa decisão. Apenas aí no seu lugar, com uma simples oração, diga com palavras francas, de grande significado para Jesus agora, nesse momento, que você reconhece que você é um pecador, que você reconhece que Ele cumpriu a toda a lei por você, e que Ele quer revestir você com a sua aprovação, e que hoje você crer nele, e crer nessa obra maravilhosa que Ele efetuou em seu favor. A partir do dia que você toma essa decisão e diz a Ele isso, você é considerado o que a Bíblia chama de filho de Deus. Deus lhe dá o poder de se unir a Jesus e de se tornar um com Ele. E é transferido para você toda sorte de bênçãos. O amor de Deus por você incondicional, a sua aceitação incondicional para você, o poder para atravessar dificuldades, a graça dele para contar com as suas mazelas, os seus fracassos e sair do outro lado, ó Deus, amadurecido e sempre crescendo. Essa é a vida que Ele tem para oferecer a você. Se você quer essa vida hoje, diga sim a Cristo. Não demore. Não faça com que isso dure ainda mais. Essa dor, esse sofrimento, esse vazio, essa falta de destino, essa falta de propósito em sua vida, essa falta de significado em sua existência. Venha hoje para Ele, que é a referência da sua existência. E diga a Ele: é hoje que eu me entrego a Ti, Senhor. É hoje que eu creio em Teu nome poderoso, que é infinitamente poderoso, mais e além do que eu peço e eu sei e eu quero fazer com a minha vida. Se você já é cristão e você tem vivido uma vida fora das leis de Deus, leis morais de Deus, se você tem vivido em fornicação, ou seja, não tem cumprido o seu papel de marido, não tem cumprido o seu papel de esposa dentro do seu lar, não tem cumprido o seu papel como um cristão, usufruindo do sexo como uma ferramenta maravilhosa de Deus para o prazer mútuo e intimidade de espírito, de emoção e de física também. Você também agora, talvez seja a hora de você restaurar esse ambiente no seu lar e dizer não a essas coisas que têm puxado você para caminhos tortuosos e lugares que você não deve estar caminhando. Deus não quer essa vida para você. Ele já morreu por você. Ele já deu um novo coração para você. Você tem toda a capacidade e potencial de fazer algo diferente com a sua vida e ter um relacionamento amoroso e íntimo com o seu cônjuge. Não se venda a formas baratas e fáceis de soluções que não são soluções, só são pioras relacionais para você. Diga não agora e retorne àquilo que Deus deu a você como passo e caminho de saúde emocional, física e espiritual. Talvez você tenha mentido para você, mentido para as pessoas. Talvez você tenha exagerado as coisas por insegurança, por autopreservação, por falta de confiança no Senhor. Agora reconheça esse erro. Ele não pertence mais a você. Você não precisa estar exagerando, porque você já é magnífico. Você foi feito perfeito em Jesus. Então, pare de contar vantagens só para impressionar as outras pessoas. Aceite quem você já é na pessoa de Cristo, que já é infinitamente mais do que você jamais poderia ser através das suas tentativas fracas e insignificantes. Venha a Cristo e diga: Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é minha vida, é a minha identidade, é o meu tudo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento que temos de refletir sobre a tua vida e a prática e a utilidade da lei para nós hoje.
saiamos daqui, ó Deus, transformados em mente, mas também convictos em nossos corações que o nosso relacionamento com a lei deve mudar, se somos já regenerados. E que se não somos ainda, precisamos, ó Deus, vir a Ti e declarar a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Ensina-nos que não somos senhores que cuidam dos assuntos de outras pessoas, mas somos irmãos e irmãs, profundamente preocupados e envolvidos com suas ações. Oramos para que reconheçamos novamente as boas novas gloriosas de que fomos feitos justos em Cristo Jesus e podemos viver com base nisso. Obrigado, Senhor, por essa transmissão de amor que é poder para mudar a minha vida. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.